Olá, bom dia a todos vocês do canal Jussari News. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui conversando com vocês, viu? Para mim é uma satisfação imensa estar conversando com ele, viu? O técnico é cheiro de título, é o Daniel Matias. Daniel Matias aqui conosco hoje, ele que treina a seleção de Jussari. Vale lembrar que a seleção de Jussari chegou a essa segunda final consecutiva contra a seleção de Camaquã, depois de ter sido campeão o ano passado da Copa Cacau Cima, primeira edição, lá em Camaquã, contra a seleção de Mascote. E agora vai disputar a final contra a seleção de Camaquã no próximo domingo, dia 14 de maio de 2023, lá no estádio Ribeirão, em Camaquã. Vale lembrar que isso é tudo do patrocínio do CIMA, né? Vale lembrar que o CIMA está aí patrocinando todo este evento, né? Agradecer a toda a diretoria da Copa CIMA pelo excelente trabalho que vem sendo feito desde o ano passado até este ano. E dizer que o Daniel Matias é uma figura que, na verdade, está na história da Copa Cacau Cima, na história da seleção de Jussari, na história do futebol regional. Nós não podemos nos esquecer disso, que hoje o Daniel Matias é o técnico mais requisitado na região desde antes de começar o campeonato. Ele não quis começar treinando a seleção de Jussari, mas mesmo assim não quis ir para outra seleção. Diz ele que queria descansar. Mas Daniel Matias, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco no nosso canal Jussari News. Vale lembrar primeiro que Jussari perdeu as 3 primeiras partidas. Primeiro perdeu para a seleção de São José da Vitória aqui em Jussari, depois perdeu para Arataca, para Santa Luzia, lá em Santa Luzia, depois perdeu para Arataca, lá em Anuri. Aí na quarta partida o Daniel já tinha assumiu a seleção, empatou por 1-1, né? Foi isso? 0-0, empatou 0-0 aqui em Jussari, depois ganhou aqui em Jussari para a seleção de Santa Luzia e saiu para o último jogo, o sexto jogo, o último jogo decisivo para tentar a classificação que conseguiu contra São José da Vitória e venceu lá em São José da Vitória por 1-0. Aí passou para as quartas de final. E nas quartas de final, como passou como a segunda melhor biônica, ou seja, a segunda melhor terceira colocada, que é o cronograma aí da Copa Cima, né, que se classificavam 2 de cada grupo e mais os 2 melhores classificados em terceiro lugar. E Jussari foi o terceiro lugar mais classificado, Guararema o primeiro lugar mais classificado. Que na minha concepção deu do jeito que eu pensava. Falei isso em várias gravações de várias rádios e disse o seguinte: a única surpresa foi que Jussari eu pensava que seria o primeiro colocado do seu grupo, né? Mas tudo bem, Jussari hoje foi enfrentar depois, nas quartas de final, a seleção de Mascote, recebeu a seleção de Mascote em Jussari, empatou em 0-0. Ganhou de 1-0. Não, agora esse ano ganhou de 1-0 aqui. Ganhou de 1-0, ganhou de 1-0 de Mascote, perdeu lá em Paraíso de 2-1, mas nas penalidades por 4-2, com, né, o goleiro fazendo 2 defesas, defendendo 2 pênaltis, né? E aí indo para a semifinal. Na semifinal enfrentou a outra biônica, que foi a seleção de Guararema. E aí aqui em Jussari empatou em 0-0, né? E lá em Guararema ganhou de 1-0, certo? É isso. Mas lembrando que o ano passado a semifinal foi a mesma semifinal de Jussari. Jussari e Guararema. Ganhou aqui em Jussari de 2-1 e lá empatou em 0-0. Esse ano foi ao contrário, empatou 0-0 aqui em Jussari e lá em Guararema ganhou de 1-0. Mas Daniel, como foi para você pegar essa seleção e trazer ela? Você implantou ou modificou algum programa de treinamento? Teve um novo jeito de treinar? Ou o que você acha? O que aconteceu? Como foi para você? Já que você tem aí esse sangue de ganhar títulos. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jussari News. E todos que estão nos assistindo nesse momento. Mas para mim é um orgulho ser técnico da seleção de Jussari. Fomos campeão ano passado. Esse ano chegamos de novo à outra final. Estamos correndo atrás do bicampeonato e com fé em Deus vai dar tudo certo. No começo eu não quis assumir
até para poder descansar mais um pouco, né? Mas o futebol, ele é meio grato. Se você, se não der certo, não dá mesmo. Nós temos esses problemas. E o que tinha subido a seleção, ele não tem culpa nenhuma. Os jogadores também não têm, porque nós estamos jogando com os mesmos. É coisa de futebol. Aí, quando perdeu as 3 partidas, primeiro, que só tinha 3 para correr atrás para a classificação, nosso prefeito Antônio Carlos Bandeira Valete, junto com o diretor de esporte, Vitinho, me chamaram aqui para mim voltar a subir de novo para ver se a gente tinha uma oportunidade. E graças a Deus, quando eu assumi, já era na 4ª partida, o jogador me recebeu muito bem, e você dá outra motivação porque você ganhou uma anterior, então você vem, né, como campeão e tal, e os jogadores teve aquele motivação que isso ajudou na nossa classificação. Então isso foi muito importante no campeonato. E por incrível que pareça, a gente se classificamos, empatamos aqui com o Arataca. Interessante, na 4ª partida, nós tinha 1 ponto quando a gente empatou aqui com o Arataca, na 4ª partida. Na 5ª partida, nós éramos o 10º. E era o último da sua chave. Era o 10º. Que a gente só tinha 1 ponto. Na 4ª, ficamos só com 1 ponto, que empatamos. Na 5ª, a gente ganhou de Santa Luzia, de 4-0. Aí fizemos 4 pontos. Aí ficamos em 10º. E fomos enfrentar São José lá. A partida muito difícil. Ganhamos de 1-0. Do 10º a gente foi para 8º. Então você vê, né? Então, graças a Deus, a gente pegou a classificação. E com essa classificação a gente foi enfrentar o melhor time do campeonato, sem sombra de dúvida. Não tirando os méritos dos outros, mas todas as equipes percebeu que Mascote é uma boa equipe. E ganhamos aqui em casa a primeira partida, porque a gente já entramos com o biônico praticamente. E ganhamos de 1-0, e lá a gente perdeu de 2-1 e ganhamos nos pênaltis. Se classificamos e fomos para a semifinal. Semifinal enfrentamos Buerema, que já foi um time que a gente enfrentou na passada. Inclusive na semifinal também. Os times já se conhecem, né? Já se conhecem, né? Os jogadores todos já se conhecem. E aqui a gente ganhamos 2-1. Ano passado. O ano passado. E empatamos lá. Esse ano a gente empatou em casa e ganhamos lá de 1-0. E estamos em outra final. Eu acredito que vai ser uma final muito interessante. A gente correndo atrás do bicampeonato e Cabacão correndo atrás da primeira Copa dele. Então vai ser um jogo muito bom e eu tenho certeza que vai dar muita gente. Quero convidar todos os jussarienses. Vai ter transporte para levar o pessoal e eu conto com a presença de vocês lá para dar o apoio à seleção de Jussari. Falando nisso, você falou que conta com o apoio da seleção dos torcedores. Como foi para você receber o engajamento da torcida, mesmo depois da seleção ter perdido três jogos? Como foi para você o incentivo da torcida? Foi muito bom. No começo, aí o povo gritava, o campeão voltou e tal, aquela alegria. Mas de futebol acontece tudo, né? Cada torcedor tem seu jogador. Isso aí, sem sombra de dúvida. E eles têm a razão deles. Mas a gente que mexe com futebol, que a gente quer chegar lá, você vê os pontos, aqueles jogadores que você tem no banco, aqueles pontos que você tem que utilizar aquele jogador. Mas a torcida quer outra, que é um direito deles. Entendeu? É um direito. Mas a gente que está ali junto, treinando todos os dias, a gente está vendo. Você estuda o outro time, como é que ele joga e tal. Então você tem de ter o jogador adequado daquilo para a cobertura. Mas eu entrei como herói
Depois começaram a me criticar, né? Mesmo a gente ganhando, mas começaram a me criticar, porque queria fulano, queria Bertrand. E graças a Deus, eu pé no chão, eu tenho isso na minha cabeça, e deu certo. Aí, estamos na final. E quero agradecer a todos os jogadores, porque eles são os caras importantes. Eu sou só o 12º jogador. Como nós temos o 12º, que é a torcida, eu sou o 12º jogador. A torcida foi fundamental nesse campeonato. Fundamental. Foram para cima, gritaram, foram os guerreiros. Eu quero agradecer muito o povo de Jussari. Os meninos da seleção, eles é que dão o espetáculo. E a gente só faz orientar. Isso foi fundamental para a gente chegar hoje em outra final do Campeonato Sim. Eu quero agradecer todos os jogadores, parabenizar eles pelo trabalho que eles fazem dentro de campo. E a torcida, principalmente, que é quem vai lá e dá a maior motivação. Eu tenho certeza que em Camacan nós vamos chegando com nossa equipe e a torcida muito forte para gritar o time da seleção de Jussari. Eu quero parabenizá-lo, Daniel, pelo que você falou aí. É o que todo mundo sente. Mesmo a seleção de Jussari lá embaixo, perdendo 3, a torcida não esqueceu a seleção. Você disse, a torcida lhe abraçou, lhe disse o campeão voltou. Mas uma pergunta que fica, como foi para você, não sei se você consegue dizer, explicar, como foi para você incentivar aos jogadores engajarem, ficar no engajamento, né? E no engajamento para poder chegar onde chegou hoje. Como foi para você chegar lá e conversar com eles e mostrar como é que deveria ser? Não sei se você consegue descrever. Se conseguir, fique à vontade. Não, essa é uma boa pergunta, Luciano. Quando eu assumi, já na quarta partida, a gente só tinha 3 tinha perdido e 3 era correr atrás para classificar. Muitos jogadores que estavam na equipe, e não era eu, quando perdeu as 3, saíram. Nós ficou com a quantidade reduzida. Mas a quantidade reduzida que queria o bem da seleção de Jussari. Esse é o que é mais importante. Essa quantidade reduzida, mas são aqueles que são fiéis, veste a camisa, vai para o treino, está ali colado. Muitos da comunidade, jogadores da comunidade, como a gente falta jogadores para fazer o treino, a comunidade vai, os outros jogadores que não estão na seleção, vai ajudar. Isso é maravilhoso. Então, a gente chegamos assim numa final hoje, que a galera acreditou que a gente tinha condições de chegar. Os que ficaram, os fiéis, que eu tenho de parabenizar eles, cada um deles, por estar conosco colado até a final. E agradecer de novo a torcida de Jussari, que foi fundamental essa classificação de Jussari. Daniel, eu quero agradecê-lo de coração por tirar um tempinho na sua agenda para conversar conosco, né? Agradecer mesmo de coração, muito grato, certo? Que Deus continue abençoando você, a todos. Mas, para você ter chegado em mais uma final com a seleção de Jussari, como é que está o seu coração nesse momento, depois de ter ganhado o ano passado e ter a chance de ser bicampeão com a seleção de Jussari? É muito bom. Ainda bem que eu tenho um coração, graças a Deus, não tenho problema de coração, não tenho problema de pressão, não tenho depressão. Eu só tenho um problema, que eu não consigo dormir à noite. Domingo passado, que a gente jogou contra a Borarema, eu acordei 3 horas da manhã, Luciano. Incrível. E não consegui dormir mais. Quando foi 5h30, eu dei uma cochiladazinha. Aí acordei 8 horas. E aí levantei e fomos para a luta. Eu fico com aquela... É coisa mesmo da natureza da gente.
Como é que, já que você está dizendo isso que eu vejo que você fica bem envolvido, como é que você se envolveu com o futebol? Como é que você começou a se envolver com o futebol? Ah, futebol eu mexo há muitos anos. Eu aqui em Jussari eu tenho vários títulos regionais aí. Inclusive o Sol, que é goleiro hoje de Camaquã, né, da seleção de Camaquã, disputou 8 campeonatos comigo aqui, nós ganhamos 6. Não ganhamos as 8 porque as 2 a gente perdeu nos pênaltis. Incrível, né? Incrível. Incrível. De 8 a gente ganhou 6. E vários títulos, vários títulos. Eu mexo com futebol há muitos anos. Em Jussari, de Areia Branca, né, que moro no distrito, lá a gente, campeonato, torneio, tudo sempre eu estava pelo meio e a gente ganhava tudo. Tirando esse momento da Copa Acima, qual foi o seu melhor momento como treinador? Tirando da Copa Acima, Porque esse momento é o melhor momento que você está tendo. Com certeza. Qual foi o outro? O outro foi vários campeonatos que eu ganhei aqui, muito importantes, que a gente enfrentava também as seleções. Essas todas aí, a gente enfrentava aqui no regional, né? Que sempre foi feito aqui, que eu ganhava também. Foi muito importante. Só que o regional, você tem uma equipe e você pega peça de outras cidades e faz uma seleção mais forte. E no cima, que é muito importante isso foi uma imigração aí, uma ideia do prefeito Valete, que isso aí une as pessoas, e principalmente dessas cidades, quer dizer, vira a união, vira família. Vira família, isso é muito importante, que é só os jogadores da cidade. Então, quem tem o seu time, os seus jogadores, quem o gestor que dá oportunidade para as pessoas criar escolinha, para aparecer jogadores, renovar a própria seleção mesmo, vai levar vantagem, porque esse campeonato não vai terminar agora. Isso aí é uma coisa que foi feita, criado por Valete, Paulo do Gás, do nosso vice-prefeito Amaral, coisa permanente. Eu tenho certeza que outros que vinham entrar nas prefeituras, a de Jussari e das outras aí, vai continuar tendo a mesma ideia, porque é uma motivação muito importante que tira as crianças das drogas, do que é ruim, porque o esporte é o caminho certo para tirar as crianças do que não presta. Tá certo. Nós estamos conversando aqui no Jussari News com Daniel Matias, treinador da seleção de Jussari na Copa Cacau Cima. Se você está gostando da nossa entrevista, aproveita, dá o like, se inscreve no canal, que não vai te custar nada, aperta o sininho para você ver outros vídeos que vão ser colocados aí para você e você ficar bem interagido e sabendo de tudo que acontece em Jussari, na nossa região cima, que é o consórcio da Mata Atlântica, né? A nossa Mata Atlântica aqui no sul da Bahia, do Brasil e do mundo. Você ficar bem informado aqui no Jussari News. Mas, Daniel, para encerrar tudo isso, você também foi jogador, né? Como foi sua carreira como jogador para depois chegar a treinador? Eu era um belo jogador, né? Sempre gostei do esporte, inclusive faço parte dos veteranos aqui, né, de Jussari. E eu, em 84, 85, eu fui morar em Uberlândia, Minas Gerais. E lá eu jogava num time, nessa época eu tinha 30 anos, 29, 30 anos de idade. E aí eu jogava num time e lá eu morava num bairro, um conjunto, era um bairro chamado Santa Luzia, e tinha um time, que lá era aquele tipo Itabuna, aqueles... time de bairro. De bairro, né? E aí eu jogando e não tava, tinha jogador melhor do que eu para entrar, né? Aí eu falei, você não quer deixar eu treinar a seleção de Santa Luzia, não? Aí, do bairro de Santa Luzia? Eu tenho mais ou menos noção. Ele falou, tá bom, vou botar você aí. E aí fui campeão. Rapaz, aí todo ano... Foi a primeira vez que você foi técnico? Técnico, assim, né?
E era aqui de Areia Branca, quando era em 80, na década de 70 e tal. Mas eu jogava mais do que querer ser treinador. E lá eu comecei por lá, incrível. E aí começamos a ganhar título lá, a Santa Luzia. Aí, então o que a torcida diz é o Papa Título, o campeão que voltou. É isso mesmo. Tá certo. Então você que está aí no nosso canal, muito obrigado. Mas Daniel, sua mensagem para domingo. Uma pergunta, eu sei que você não gosta de responder, você tem aquela conversa de que é 11 contra 11, né? Mas você teria um palpite para esse jogo? É difícil, né? Você sabe, é uma final. Final muda tudo. Eu acho que quem errar menos é quem ganha o jogo. Mas, Jussaria, lógico, a gente vai para ser bicampeão, com fé em Deus. 1-0, 6-0, o importante é que a gente consiga o nosso objetivo, né? Camacan tem o mérito deles e o desejo também de ser campeão pela primeira vez e a gente correndo atrás para ser bicampeão. Tá certo. Mas, Daniel, sua mensagem para a torcida, sua mensagem para os jogadores, sua mensagem para os jussarienses nesse Dia das Mães que você quer trazer esse presente para a Jussari? Com certeza. Já que nós estamos na semana de aniversário de 38 anos da cidade de Jussari. Verdade. Emancipação política, 38 anos. Dia das Mães no domingo, na final do campeonato. Sua mãe lá em Ilhéus torcendo por você. Minha mãe em Ilhéus, né, torcendo, minha família. Eu quero desejar tudo de bom para nossos jussarienses e pedir a eles que compareça, vai lá ao estádio de Camacan, você pela seleção. Vocês fazer o que já vem fazendo desde o começo. Que vem fazendo desde o começo, que são a 12ª segundo jogador da seleção, que eu quero a presença de vocês lá, e eu tenho certeza que esse apoio que vocês me deram desde quando eu assumi de novo a seleção, eu tenho certeza que vocês vão dar lá e a gente, com fé em Deus, vai dar tudo certo. E é um presente que eu quero dar para o Dia das Mães de Jussari, jussariense, da nossa Bahia e do nosso Brasil também. Valeu, Daniel. Obrigado. Nós conversamos aqui com Daniel Matias, viu? Daniel Matias, que é o técnico da seleção de Jussari. Obrigado mesmo a vocês que estão aí no nosso canal. Aproveita, deixa o seu like, né? E também, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Vá que você goste, gostou, não vai lhe custar nada. Mas só em você apertar e se inscrever no canal é muito bom para a divulgação do nosso trabalho aqui da cidade de Jussari, da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Valeu mesmo! Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijo da mão para ti. Lembre-se sempre, com Jesus tudo, sem Jesus nem tente.